Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 49, o primeiro episódio de 2022 do NovoCast, o podcast do Novo. Se inscrevam no NovoCast, nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Faltam apenas 6 meses para as eleições desse ano. Cerca de 146 milhões de eleitores irão às urnas para eleger os próximos mandatários que tomarão posse em 2023. Para o Rio de Janeiro, o Novo já aprovou o pré-candidato a governador de estado, Paulo Ganimi. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre a importância de uma gestão eficiente e de boas ideias para o Rio diminuir a criminalidade e se desenvolver melhor e com mais liberdade. Oi, Ganimi, bem-vindo de volta ao NovoCast. Ganimi, você foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo para pré-candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro. Conta pra gente por que você decidiu concorrer ao cargo de governador e qual vai ser a experiência que você pretende levar do seu mandato como deputado federal para o governo estadual. Oi, Marie, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, ainda mais para falar de um tema que está me deixando muito animado, que é essa pré-candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro. Agora aprovado, escolhido pelo partido, estou com muita motivação. A gente precisa mudar o Rio de Janeiro. Eu resolvi ser candidato, me coloquei à disposição do partido justamente porque a gente está numa situação muito complicada. Quando a gente olha para o passado do Rio de Janeiro, a gente vê 5 governadores seguidos que foram presos, o 6º que foi condenado através do processo de impeachment também por corrupção, e a gente não vê um presente que é muito melhor que isso. As opções que a gente vê como possíveis candidatos ao Rio de Janeiro, ao governo do Rio de Janeiro, não são aquilo que a gente do Novo acredita que é o melhor para governar o nosso estado. E o futuro não seria melhor nem mais promissor com esses nomes e com a política que dominou o Rio de Janeiro, que fez com que o Rio de Janeiro hoje seja uma vergonha na política, na gestão pública nacional. A gente precisa mudar isso. E o Novo vem demonstrando na prática, através do Zema em Minas Gerais, através do Adriano Silva em Joinville e também nós do Legislativo, que dá para fazer política, uma política diferente. Se a gente entrou para a política é porque a gente acredita na política como o melhor caminho para mudar a realidade do Brasil. Mas a gente tem que fazer uma política diferente, a política do Novo. Ganimi, a administração do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, e do prefeito Adriano Silva, de Joinville, ambos do Novo, tiveram respectivamente 70% e 88% de aprovação da população na gestão. Diante desse resultado, o que você acha que o cidadão espera e deseja do setor público? O Adriano em Joinville e o Zema em Minas Gerais são os exemplos que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro, tanto ao longo da campanha, ao longo desse processo de pré-campanha também, para as pessoas entenderem que dá para fazer uma política diferente, não é mais discurso. O Novo, em 2018, quando eu fui candidato, a gente falava aquilo que a gente queria fazer, mesmo tendo só 4 vereadores, era difícil, né, a gente conseguir mostrar na prática, com um vereador em cada município, como era diferente ser do Novo. Quando a gente conseguiu eleger uma bancada federal, um governador e agora, mais recentemente, um prefeito, vários vereadores e deputados estaduais, a gente está mostrando na prática o que é o Novo de verdade. E é esse Novo lá de Minas que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro. Quem está mais próximo de Minas, a gente vai ali naquela região de Volta Redonda, Resende, eles já entendem essa realidade, já veem isso com muita clareza, eles frequentam muito Minas Gerais, ali na fronteira e tudo mais. E o resto do Rio de Janeiro vê também, através da televisão, através da imprensa. Mas isso tem que chegar a cada vez mais pessoas e saberem que isso é o Novo, e isso é o exemplo que a gente quer trazer, a forma de gestão. E as pessoas estão entendendo que dá para entregar resultado de curto prazo, né, mostrando que os indicadores, por exemplo, de Minas, de segurança pública, educação, saúde, a questão de atração de investimento, geração de emprego, já está acontecendo, não é futuro, mas também com responsabilidade fiscal, colocando as contas em dia, diminuindo as despesas do Estado, pensando no futuro, no longo prazo, sem falar da educação, que é fundamental e é o futuro do Brasil. Então, essa realidade mostra que dá para dar resultado de curto prazo com a visão do Novo de longo prazo do Brasil que a gente quer, e é isso que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro.
Ganime, como você vê a situação do meio ambiente hoje no Rio de Janeiro? O que o Estado pode fazer para valorizar o que já possui de bom e como o Rio pode se desenvolver, atrair investimentos e gerar empregos ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente? Não dá mais para achar que desenvolvimento e meio ambiente, eles são inimigos. Ao contrário, se a gente não se preocupar com o desenvolvimento econômico de forma responsável, sustentável, o meio ambiente vai se degradar. E ao contrário também. Então é muito importante que a gente tenha políticas públicas que vão nesse sentido. Eu, por exemplo, sou presidente da Frente Parlamentar da Bioeconomia, que usa a nossa biodiversidade de forma responsável e sustentável para o desenvolvimento econômico. A gente tem um trabalho muito grande, é uma pauta ainda muito inicial, apesar de ser algo antigo, mas o mundo está desenvolvendo isso agora. E o Brasil e o Rio de Janeiro, que tem uma biodiversidade incrível, pode ser referência nisso. Sem falar da parte ambiental ligada às nossas lagoas, a nossa Baía de Guanabara, os demais rios que a gente tem no Rio de Janeiro, né, e o nosso mar. Isso tudo tem que ter uma preocupação muito grande. A gente teve um avanço recente importantíssimo que vai começar a dar resultado no futuro, que foi a questão da concessão da distribuição de água e, principalmente, do tratamento de esgoto da SEDAI. Isso foi uma vitória importante, que nós aqui na Câmara trabalhamos com o novo marco legal do saneamento básico e também na Alerj a gente teve uma participação importante do novo. Então, isso é muito bom, avançou e a gente vai começar a ver resultado. Agora, é importantíssimo, né? A gente precisa, por exemplo, ter uma agência reguladora, a Genersa, que seja equipada com quadros técnicos, pessoas competentes que vão acompanhar e fiscalizar isso tudo. Outra coisa importantíssima, a gente não pode gerar burocracia, ao contrário, a gente tem que acabar com a burocracia para aqueles que querem construir de forma responsável e sustentável, o façam. E aqueles que vão desmatar, que vão fazer construções ilegais, até mesmo perigosas, não o façam. Então, para ter controle, para controlar a coisa certa, a pessoa certa, aquela que não quer fazer da forma certa. E aquela que quer fazer da forma certa, ela ser instruída, ser orientada e, é claro, também fiscalizada da forma correta. A adulteração de placa e chassi de veículos motorizados era um crime segundo o nosso Código Penal. Mas quando havia ausência do motor, ou seja, dos semi-reboques, não era composto como crime. E isso afeta muito o combate ao roubo de carga, à criminalidade, inclusive o uso disso para outras finalidades, né, como tráfico e tudo mais. E o projeto não só resolve impactando aqueles que fazem adulteração, mas também o agente público que é omisso ou que está em conluio com aqueles que fazem esse tipo de adulteração. Ganime, você teve aprovada a sua proposta de lei que combate o roubo de cargas, um crime frequente no país que facilita ainda mais todo tipo de ilícito. O Rio de Janeiro é foco desse tipo de crime e um estado problemático, onde a população convive com alta criminalidade de grupos como milícias, tráfico de drogas, que trazem um ambiente de violência em altíssima escala. Como você vê esse novo projeto do governo do estado de ocupação de favelas? Como é que seria o trabalho de um governo novo na diminuição dos índices de criminalidade no Rio? A criminalidade vai ser uma das maiores prioridades nossas para o Rio de Janeiro. Quando você olha o Rio, eu diria que a gente tem dois focos principais: a parte econômica e fiscal e a parte de segurança pública. Mas segurança não é só polícia, a gente precisa sim melhorar muito as nossas polícias, desde a integração entre elas, inteligência, investimento em tecnologia, condição de trabalho para o policial, equipamento, também melhorar a qualidade dos policiais, desde o treinamento até mesmo reforçando a corregedoria para combater a corrupção que existe dentro das instituições. Tudo isso é fato. Mas tem o outro lado. Segurança pública não é só polícia. Segurança pública é também social, é educação. A gente precisa resolver o problema da ocupação territorial no nosso estado. A gente não pode aceitar que parte da população do Rio viva em regiões que são comandadas pelo poder paralelo, pessoas que não sejam, que o Estado não consiga entregar serviços e que esses serviços sejam entregues de forma totalmente capenga e arbitrária por outras organizações. Isso é absurdo. Isso acontece porque o Estado é ineficiente e incompetente. A gente precisa resolver isso. A gente precisa que a Secretaria de Saúde entre na favela, nas comunidades. A gente precisa que a Secretaria de Educação, a gente precisa ter o social ali dentro. A gente precisa dar futuro para as crianças e para os jovens. Isso tem que mudar.
Então, quando a gente olha para a violência, olha para o resultado que a gente quer ter para o Rio de Janeiro, passa por tudo isso. Agora, também tem um ponto que é importante. As organizações criminosas, tanto das milícias quanto do tráfico de drogas. O dinheiro não para ali, o dinheiro vai além. Esse dinheiro, ele alimenta organizações criminosas muito poderosas no Rio e no Brasil. A gente tem que sufocar isso. Isso tudo passa por um sistema de lavagem de dinheiro, de corrupção, que a gente precisa resolver. Senão, a gente vai estar enxugando o gelo e a gente vai atacar esse problema. E além desses problemas sistêmicos da segurança pública, a gente tem que atacar pontualmente algumas questões, como você bem falou, a questão do roubo de carga. Esse meu projeto vai nesse sentido, mas é muito mais do que isso. O roubo de carga, ele atrapalha muito não só a questão da segurança, pensando no indivíduo, no motorista, naquele que transporta a carga, que está colocando sua vida em risco, mas isso encarece o produto que circula no Rio de Janeiro, que chega nas gôndolas do supermercado, na casa das pessoas, e também afasta muita empresa. Muita empresa já saiu do Rio de Janeiro por conta disso. E aí o que acontece? Desemprego. Menos emprego, menos trabalho para a população do Rio e a crise só aumenta. Então, tudo isso é um ciclo vicioso que só prejudica o Rio e a gente tem que resolver também. Ghanimi, enquanto alguns governantes aumentam impostos, o empreendedor cria oportunidades. Conta pra gente como é que vai ser o governo novo no Rio nesse sentido, não atrapalhando o empreendedor. Mas o Rio não tem nem mais espaço para aumentar a carga tributária, tamanha a carga tributária do Rio. Ela já está em todos os limites legais. A gente tem que mudar isso, a gente tem que reduzir. Não adianta, você acha que aumentando imposto, você aumenta a arrecadação. É o contrário, as empresas fogem, as pessoas vão emplacar os carros em outros estados, em Minas Gerais, no Espírito Santo. Então a gente vai brigar por isso, a gente tem que atrair empresas, atrair investimentos, as pessoas têm que entender que o Rio de Janeiro vai ser um lugar próspero para investir, para que as pessoas tenham segurança jurídica, segurança tributária e segurança física, que é para poder investir e empreender no Rio de Janeiro. Então essa realidade vai mudar. É claro que não é uma coisa que dá para fazer de forma irresponsável. A gente tem que lembrar que o Rio está quebrado, por mais que muita gente ache que não, por conta da questão da venda da SEDAI, do ICMS que está arrecadando muito por conta do combustível que está alto, o petróleo com os royalties, tudo isso. Mas se você olhar, o Rio de Janeiro está quebrado. A gente tem uma dívida bilionária com a União por conta do regime de recuperação fiscal, quando em 2017 o Rio de Janeiro entrou. Então a gente tem que ter muita cautela, tem que fazer os ajustes necessários, reduzindo a carga tributária para atrair investimento e aos poucos aumentar a arrecadação por conta de uma alíquota baixa e não uma alíquota alta, que é o caso hoje, que afugenta investidor. Agora uma paradinha para o nosso quadro Fala Afiliado com a Tatiana Porogia. A Tatiana é de São Paulo e é filiada do Novo desde que o partido recebeu registro em setembro de 2015. A Tatiana é ativa na política e acredita no poder do cidadão. Tatiana, conta aí pra gente por que você é Novo. Sou Novo porque encontrei aqui o único partido que representa meus ideais de defesa das liberdades individuais e busca por um Estado mais enxuto, eficiente e justo. Não existe meio de melhorar nosso país de forma significativa senão através da política. Não adianta esperar sentada que as coisas melhorem por si só. Tem que participar. Ghanimi, o governo do Novo em Minas está alcançando índices consideráveis na melhora da educação fundamental do ensino médio. Quais serão as medidas do governo do Novo no Rio de Janeiro para a melhora da educação? Educação é um tema que não tem que inventar a roda. A gente já sabe como resolver, a gente tem experiências do Brasil que resolveram um problema de educação, a gente tem que desdobrar isso no Rio de Janeiro. O próprio caso de Minas, como você bem falou. E a educação, o Estado tem um papel importante, né? Claro que o ensino médio no Estado do Rio de Janeiro é basicamente focado na educação estadual, que é a responsabilidade direta do governador e do governo do Estado. A gente tem que melhorar muito isso, com muita gestão, com muita tranquilidade. Você tem que trabalhar para que as escolas sejam operadas pensando no aluno, pensando na educação do aluno. E a gente tem profissionais qualificados no Rio. Eles têm que ser valorizados, a gente tem que trabalhar com eles, mas eles têm que querer trabalhar da forma correta. E isso cabe ao Estado promover o incentivo correto
para os bons profissionais trabalharem, serem incentivados e darem o melhor resultado possível. Agora, com relação à educação básica, o Estado não é o responsável direto por isso lá para as criancinhas, para aqueles que estão começando, mas ele pode auxiliar os municípios com treinamento, pode auxiliar os municípios fazendo com que eles melhorem a sua educação, que seus professores estejam cada vez mais qualificados. Uma coisa que é muito legal, importante, que a gente tem trabalhado muito no nosso mandato, a educação profissionalizante. A gente tem que preparar cada vez mais, tanto os jovens para o mercado de trabalho, como também aqueles que estão mudando de profissão, seja por conta da modernidade, da tecnologia que está chegando, está extinguindo algumas profissões, como também aqueles que querem ter ascensão profissional, ascensão de vida. A gente tem que formar esses profissionais. Então, a gente vai dar um foco muito grande também na educação profissionalizante, a técnica e a profissional, aquele que vai rapidinho. O cara vai lá, faz 1 mês, 3 meses, 6 meses de formação, já está pronto para o mercado. Isso é muito importante, a gente tem um potencial muito grande e o resultado é muito rápido. Ghanimi, existe uma frase do economista austríaco Friedrich Hayek que diz: quanto mais o Estado planeja, mais difícil fica o planejamento de cada indivíduo. Nesse contexto, explica para os ouvintes e seus apoiadores como vai ser a gestão de um governo novo no Rio de Janeiro junto à Alerj e aos cidadãos fluminenses. Ghanimi, muito obrigada de novo pela sua participação aqui no NovoCast. Mas eu concordo plenamente, por isso que a gente tem que diminuir o peso, o tamanho do Estado, para que a gente precise que eles tenham a menor intervenção na vida das pessoas e também, principalmente, na economia. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que planejar como a gente vai mudar a nossa educação, como a gente vai acabar com o problema de segurança pública do Rio de Janeiro, combater a criminalidade, melhorar a saúde da população, gerar emprego e renda, ao mesmo tempo que a gente faz com que o Estado pare cada vez mais de atrapalhar o cidadão e o empreendedor do Estado do Rio de Janeiro. Esse vai ser o nosso trabalho, fazer com que o planejamento do Estado seja algo de curto prazo para resolver o problema de longo prazo e fazer com que a gente precise cada vez mais do Estado e o cidadão seja cada vez mais livre e autossuficiente. E a gente quer muito isso, que o Rio de Janeiro seja um Estado próspero, em que o cidadão é o agente de mudança, que os empreendedores, o pequeno empreendedor, aquele cara que tem a sua pequena loja, seu pequeno negócio, aquele que faz comida em casa e vende quentinha, todo mundo, o cara que trabalha no Uber, que trabalha no aplicativo, esses todos tenham a sua liberdade garantida para que eles possam trabalhar com dignidade, gerar emprego, botar comida na mesa. E cada vez mais termos empregos e trabalhos cada vez melhores para essa população. É isso que a gente vai fazer e também garantindo a segurança de todos para que eles possam ir e vir com tranquilidade. E aí sim a gente vai poder fazer com que o Estado precise planejar pouco, porque é o próprio cidadão que vai planejar o seu futuro e a sua vida. Valeu, Ghanimi, vamos com tudo. É um prazer estar aqui com vocês, eu estou muito animado nessa caminhada. Agora, Maria, vou dizer uma coisa para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Esse é um trabalho de equipe e a gente precisa que todo cidadão fluminense, e você também que não é do Rio, mas que gosta do Rio e quer apoiar a gente, participe. Dá para participar de várias formas e não é só lá na campanha não, desde agora. Vamos ajudar, vamos mudar o Rio de Janeiro, vamos transformar a política do Rio. A gente tem exemplo bom, a gente sabe fazer isso. O Zema é o exemplo claro, o Adriano lá em Joinville, e a gente sabe fazer isso. Agora a gente precisa trazer isso para o Rio de Janeiro e vamos mudar, transformar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, para isso que a gente está aqui, e a gente vai realmente mudar e acabar com esse modelo sistêmico do Rio de Janeiro, em que todos os governadores são envolvidos em escândalos e casos de corrupção. Isso vai acabar no Rio de Janeiro, com a gente à frente do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço, obrigado, vamos com tudo. E chegamos ao final desse episódio número 50 de 2022 do NovoCast. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Conheça mais dos nossos conteúdos. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais, doando ou se filiando em novo.org.br. E adquira também os produtos da Loja do Novo, em loja.novo.org.br. E até o próximo NovoCast.